E hoje é o último episódio da terceira temporada do América Clima e Mercado. Estamos na Farm Show, em Boone, e vamos fazer um resumo da terceira temporada do América Clima e Mercado. Nós saímos de Illinois logo cedo e partimos para Indiana. Atravessamos todo o estado de Indiana ali. A gente parou, conversou com o produtor Stuart, que ele nos relatou que a produtividade dele vai ser muito similar à do ano passado. Na região de Indiana, lavouras bem superiores ao que tinha no ano anterior, né? Exatamente, inclusive ano anterior, logo que a gente saiu de Chicago, a gente viu que a maior parte das lavouras estavam sendo irrigadas. E esse ano não tinha situação, e comprovou com o próprio produtor dizendo que ele espera uma produtividade maior nessa safra. E Ohio, a gente já entrou ainda no final da tarde no estado de Ohio, pegando uma parte do estado mais próximo do lugar que a gente pousou, com lavouras com porte menor, mais baixo. Porém, no outro dia, logo que a gente saiu cedo, o padrão se manteve, né? Das lavouras todas em boas condições. De maneira geral, naquela região, a gente percebeu que ano passado não era bem estável a questão da chuva, né? E de fato as lavouras menores, mas a gente percebe que o stand em relação ao passado está padrão, não vê aquelas falhas de plantio naquela região. Então, e as lavouras já bem adiantadas, né? O pessoal parece que não teve tanta dificuldade do plantio. Entrando no Missouri, também lavouras com bom estado, né? Foi lá onde a gente visitou a universidade, Missouri, conversamos com os professores e eles nos relataram a presença da cigarrinha. Esse foi uma das importantes informações que a gente recebeu, né? Que ela originalmente nos Estados Unidos está mais ao sul, ali pro Texas, e esse professor já detectou ali a cigarrinha no Missouri e não tinha informação ainda sobre. Lá ele chegou até a dizer para nós que chegava até a reduzir 10% ou 15%, no Brasil chegou até 70% de redução de produtividade. E o interessante foi que posteriormente nós mesmos encontramos a cigarrinha mais ao norte, né? A gente encontrou no Kansas, né, na propriedade do seu Dennis. Exatamente, e ele nem sabia, né, ele acabou, eu não sabia que tinha isso aqui, quer dizer, ele não mostrou preocupação porque aparentemente a gente achou algum sintoma de cigarrinha ali, até para ver nas imagens aí, né, com os grãos mal formados ali, o raiado fino, a gente percebeu isso. E isso pode ser uma preocupação, né, Ferri? Que o produtor talvez venha a ter uma necessidade de fazer aplicações de inseticida. Apesar de que o relato que eles dizem é que ela chega mais tarde, o frio, né? Depende de quando chega o frio, quando termina o frio, né? Quando começa o aquecimento para o pessoal começar a fazer o plantio. Então, mas é uma situação que pode sim ser um problema para eles, porque parece que ela está se expandindo, né, mais ao norte. Nem o professor tinha essa informação, nós mandamos as coordenadas para ele, e ele ficou de ir lá checar nessa lavoura irrigada desse produtor aí lá no Kansas, né? No Kansas. Daí de lá a gente já, no Kansas, também na região norte do Kansas, a gente já encontrou umas áreas bem secas, né? Onde que a gente até parou com uma propriedade de um produtor e conversou com ele. E ele falou que tinha 5 pivôs na propriedade, que só 3 estavam bons, o resto estavam ruins, porque a região estava com falta d'água e bem seca aquela região. Era uma região mais localizada, mas existia. E foi inclusive a região onde a gente viu muita erva daninha, né? O water hemp que eles têm aqui e o Amaranthus palmeri. Aliás, nessa região toda, a gente viu muito dano de injúria por dicamba. Eles têm uma erva lá na Dakota do Sul já, que chama colza. E a colza, ela não morre com 2,4-D, só morre com dicamba. Daí eles têm aplicado o glufosinato para dar uma supressão nela, mas ele não mata. Porque ela tem resistência a 2,4-D, a glifosato, e tem uma tolerância a glufosinato. Segundo o Dennis Royal, é a erva daninha de mais difícil controle. Ele fala que aplicou de tudo, até óleo diesel e só bomba atômica ou bomba nuclear. Ele ri e fala que só isso para controlar, porque parece que ela está morta e depois começa a rebrotar. Aliás, ele tinha falado do problema dessa colcha ano passado, que é uma erva daninha muito complexa. Mas uma outra coisa que chamou atenção, o Ferri,
os produtores praticamente não fazem aplicação de inseticida, fungicida. Com quem a gente falou faz no máximo uma aplicação de fungicida e inseticida, mas no milho eles têm aí uma importante praga, né? Na verdade é o corn tar spot, causado pela Filaclora maídes. É uma doença fúngica, né? Isso, sim, é uma doença fúngica. Então a gente já vê aí nos portfólios das empresas a recomendação de fungicida, assim como para ferrugem, né? Para polissora. Na Dakota do Sul a gente ainda teve relato do produtor Ryan, que ele atrasou 30 dias o plantio dele, e a gente viu uma grande área, ele fala em torno de uns 70 km de raio lá, que teve problema com excesso de chuva, lavouras amarelas, tanto a soja como o milho, aqueles bolsão onde que segura mais umidade acaba morrendo as plantas, ou reduzindo o porte. Ele relatou que vai colher bem menos naquela região ali e está muito preocupado porque tem 30 dias de atraso de plantio, e esses 30 dias de plantio ele tem medo de não ter altas temperaturas para fechamento de ciclo, tanto da soja como do milho. Depois que começa a esfriar, as plantas param de realizar a fotossíntese e o medo dele é não enchimento de grão, nem a colheita com a neve, não formação dos grãos. De fato, a gente viu essa notícia aqui no começo do plantio, e realmente muita água, né? Alagamento, isso dificultou, e a gente viu nas imagens, né, Ferri, quando a gente fez as imagens aéreas, essas manchas, grandes manchas, e o atraso, principalmente isso que você falou, né? A soja, o milho pode não chegar em função da chegada do frio. O Nebraska é o maior estado com irrigação norte-americano, onde que as áreas onde não tem irrigação sempre sofrem muito por falta da água, né? E esse ano as lavouras do Nebraska estão todas muito boas. A gente conversou com o produtor Frank e que relatou até, ele acha que vai bater os recordes de produtividade nesta safra devido ao clima favorável. Ficou bem evidente isso, né? No passado a gente via as beiradas do pivôs, as calcinhas ali bem seca, né? E esse ano não tem isso. Esse ano o Nebraska realmente vai fazer a diferença, né? Áreas dos estados que mais irrigam, conforme o Ferri falou. Na Dakota do Norte a gente conversou com o Dr. Mitchell, que planta 5.000 acres, ele e a família, ele tem uma revenda e acho que vai colher em torno de 10% a mais. Na verdade, meio que no geral, os americanos acham que vão colher 10% a mais de produtividade. E que estão muito boas lavouras na Dakota do Norte. Lembrando que aquela região é uma região historicamente de baixa produtividade, né, Ferri? Esse Sim. 10% a mais para eles é 50 sacos por hectare. Mas é uma região que pode fazer a diferença, não concorda? E aí, para mim, a principal região de incremento de produtividade norte-americana é toda essa região mais oeste, que sempre sofre muito com a seca, né? E lá ela vai produzir muito melhor esse ano, né? Os produtores daquela região, todo mundo fala em safra recorde. Quer dizer, eles reclamaram do excesso de chuva no início, mas isso acabou acumulando bastante água no perfil, e é possivelmente por essa razão que eles vão acabar colhendo um pouco mais, né? E de lá a gente entrou no Minnesota. A gente também teve problemas ali na região com excesso de chuva, lavouras mais amarelas, uma região bem plana, né? Então a gente percebeu isso ali, que ele tem um problema de produtividade ali devido ao excesso de chuva. Mas de maneira geral, melhor que o ano passado também, né? Entramos no Wisconsin. A região que está mais próxima de colher, né? A soja já em R7, muita lavoura em R7 para frente ali. É uma região que está bem adiantada às lavouras de soja. As lavouras de milho também muito boas. É um estado que não é tão relevante, não tem volumes tão grandes, mas que estão boas lavouras. De lá a gente já entrou em Illinois, que é o maior estado produtor com as melhores produtividades, né? Então ali a gente vê que... Apesar de estar um pouco seco aquela região por onde a gente entrou, na região mais ao norte de Illinois, mas ainda assim lavouras bem padrão, né? No noroeste ali tinha problema de falta de umidade, mas na hora que você coloca o medidor de umidade do solo, a gente logo percebe que na camada inferior do solo está bem úmido. Ao sul de Illinois também está tendo problema com altas temperaturas e dias mais quentes. Previsão para os próximos de 7
até 14 dias sem chuva, então isso pode, em algumas lavouras, dar alguma quebra de produtividade, não tão grande que abale o mercado, mas pode haver sim uma redução de produtividade, e é o estado que tem os recordes de produtividade norte-americana, né? Exatamente, inclusive quando a gente conversou com aquele produtor que planta no Brasil, né, planta lá em Luiz Eduardo Magalhães, da fazenda O David Carroll, ele e o pai dele 94 anos cuidando da lavoura ali, relatou a grande dificuldade de mão de obra, até eu falei, a mão de obra, o custo é caro, ele falou, não pago nada para ele, não pagava nada para o pai dele. E ali ele deu uma informação importante, já estava 14 dias sem chuva, e 50, 30 dias aquele solo, porque o solo dele é um solo com bastante argila, diferente de outros que a gente viu, né, um pouco para trás, mais arenoso, mas que aguenta 30 dias. Ele disse que já está praticamente formado e também esperava um incremento de produtividade de 10%, 10 sacas a mais nessa safra. E lembrando que lá ele já colheu 84 sacas no último ano safra, né? Saindo de Illinois, nós entramos ao sudeste de Iowa, onde que era para ser uma região que tivesse mais seca e mais sofrida. A gente não achou tanto isso no sudeste, mas no oeste de Iowa a gente encontrou regiões mais secas, com bastante soja murcha, sentindo as altas temperaturas. As ruas já ligadas, inclusive no milho, né? A gente achava que o milho, eu entrei na lavoura de milho, parece que estava pronto o milho, o pessoal irrigando, mas quando você pega, você vê que precisava água ainda para encher grão. E ali era uma região mais arenosa. Então, nessas regiões mais arenosas, realmente pode ter problema em Iowa também, né, Ferri? Isso. Finalizamos hoje na Farm Progress Show. Eu espero que todos tenham curtido, compartilhado e comentado. Então, produtor, eu creio que nós temos que tirar uma lição de tudo dessa nossa rodada aqui. E uma das maiores lições que a gente teve, conversando até com analistas de mercado aqui, grandes compradores, foi que a gente está produzindo mais do que a China necessita de soja. Por 30 anos ela demandou o aumento de volume de soja e o Brasil atendeu. E agora o Brasil produziu muita soja, Estados Unidos muita soja. Então a gente tem um excesso de oferta, uma economia estável na China, sem crescimento, que vai demandar mais soja. Então talvez seja o momento de a gente repensar e diminuir o plantio em áreas marginais, aquela área arenosa, faz um estilosantes Campo Grande, faz uma braquiária, deixa lá 18 meses, põe uma pecuária, um pastejo, reduzir as áreas marginais de soja e principalmente no milho, como é a nossa segunda cultura ali, a gente só plantar milho em áreas que deem lucratividade. Áreas que vai empatar, planta outra cultura, planta de cobertura, um milheto que é barato. Não precisa às vezes investir numa braquiária, se para você está mais difícil comprar uma semente de braquiária para fazer, faça um milheto bem feito, mas não jogue excesso de oferta de produto no mercado. É isso mesmo, Ferri. Inclusive, o produtor poderia se beneficiar, buscar mais as informações que tem no CETEC no Parecis. Tudo isso que você está falando, Ferri, nós temos lá as plantas de cobertura, a braquiária, o estilosante, o quanto que está melhorando a produtividade dos produtores com solos arenosos, sobretudo na safra seguinte, na safra de soja. Só vai se manter na atividade os profissionais com excelência. Então, até 2025, na próxima temporada do América Clima e Mercado.